Salve, salve, turma! Axé a todas e a todos, espero que estejam bem. Aqui é o professor Reinaldo da Botânica e dando continuidade ao nosso conteúdo, nessa videoaula vamos falar sobre os pigmentos vegetais. Mas afinal de contas, o que são pigmentos vegetais? Bem, pigmentos são substâncias que dão cor às plantas. Enfim, são corantes naturais que as plantas produzem a partir de seu metabolismo. Na aula passada a gente falou de algumas características das células vegetais, né? Hoje nós vamos tratar dessas substâncias que dão cor aos vegetais, compreendendo quais são as principais classes de pigmento, suas funções na vida das plantas e também suas propriedades terapêuticas, né, na saúde. Então, bora lá acompanhar essa prosa? Bem, mas então a primeira pergunta, né, dessa aula de hoje é qual a importância dos pigmentos vegetais na vida das plantas, né? Ou seja, qual que é a importância das cores na vida dos vegetais, né? Por que as plantas produzem substâncias que dão cores, né? Então, acho que a primeira função dos pigmentos está relacionada à fotossíntese, que é o principal processo fisiológico dos seres autotróficos, né? Ou seja, por meio da fotossíntese que os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento a partir de CO2, água e luz solar, né? E essa luz solar é captada no processo de fotossíntese exatamente por um pigmento da cor verde chamado clorofila. Então, as clorofilas têm um papel fundamental na nutrição dos vegetais. Então, é um papel vital, realmente, literalmente, de vida ou morte, a importância da fotossíntese para os vegetais, né? Portanto, a clorofila é o pigmento envolvido nesse processo. E, além disso, a gente pode dizer que a clorofila, portanto, tem um papel fundamental para todos os outros seres vivos do planeta, uma vez que a fotossíntese é o processo fisiológico básico, né, que garante a produção primária de todos os ecossistemas e que, portanto, é a base da cadeia alimentar, né, por meio da fotossíntese que os vegetais produzem biomoléculas, biomassa que todos os outros seres vivos do planeta heterotróficos se aproveitam. Então, a principal importância dos pigmentos na vida das plantas relacionada à clorofila é a fotossíntese. Mas e as outras cores? E os outros pigmentos, né? As plantas podem, nas suas flores, frutos, raízes, caules, até mesmo nas folhas, apresentar colorações das mais variadas, né? Amarelo, vermelho, alaranjado, tons de azul, roxo, enfim, uma variedade enorme de cores. E qual o papel desses outros pigmentos? Então, de modo geral, a gente pode dizer que tem uma função de sinalização e interação com animais. É como se servissem de avisos visuais para herbívoros, seja sinalizando, às vezes, como um sinal de perigo, né? Cores, às vezes, muito vibrantes, podem sinalizar o herbívoro para se manter longe, para não mexer com aquilo, né? E, por outro lado, algumas cores são super atrativas, né? Como no caso das flores, as cores funcionam como forma de atração a polinizadores, né? Como insetos, aves, né? E outros animais. E quando as cores nos frutos também, principalmente no processo de amadurecimento, quando os frutos saem daquela condição de imaturidade, de cor verde, e se tornam frutos maduros com pigmentações variadas, também funciona como um aviso, uma sinalização a animais que aquele fruto está pronto para ser consumido, né? E que então, muitas vezes, os vegetais disponibilizam aquela polpa carnosa, né? Estruturas comestíveis em seus frutos, né, com estratégias de atração diferentes, seja por meio da cor ou dos cheiros, para que os animais, portanto, consumam, né, aquela recompensa e dispersem as sementes. Então, seja na polinização, seja na dispersão, essa sinalização aos animais envolve processos de cooperação ali na reprodução sexuada das plantas. Beleza? Mas e para nossa saúde? Qual que é a importância dos pigmentos vegetais na saúde humana?
Ou seja, por que é importante a gente ter uma alimentação diversificada, colorida, né? Comer sempre um prato colorido. Por que isso é importante para a gente? Então, primeiro, todos os pigmentos naturais originados das plantas têm ação antioxidante, ou seja, eles contribuem para diminuir a formação de radicais livres no organismo. E essa função antioxidante pode ajudar a prevenir diversas doenças, né, inclusive o câncer. Então, esse potencial antioxidante dos pigmentos é o seu principal papel na saúde humana, né? Por isso é importante a gente consumir. Ao contrário dos corantes industrializados, sintéticos, que já são oxidados, não têm função oxidante e muitas vezes podem causar até prejuízos aos organismos. Por isso, a pigmentação natural dos alimentos vegetais é sim uma fonte de saúde, né? E para além disso, tem um pigmento específico que é importante na nossa nutrição, que é o beta-caroteno. Da classe dos carotenoides, o beta-caroteno é essencial para a produção de vitamina A no organismo. Ou seja, além do potencial antioxidante dos pigmentos vegetais, a gente ainda pode destacar o papel do beta-caroteno, que é fundamental na nutrição. Beleza? Agora vamos falar das principais classes de pigmentos vegetais encontrados nos vegetais, né? Então, as 3 grandes classes que nós vamos tratar aqui, vou citar outros exemplos também, mas eu queria que vocês, pelo menos, tivessem essa base das 3 principais classes de pigmentos. Então, primeiro são as clorofilas, né? Nós vamos falar delas daqui a pouco. Os carotenoides, as clorofilas têm essa função aí relacionada à fotossíntese e tem diferentes tons de verde, né? Já os carotenoides pode variar aí do vermelho, alaranjado, para o amarelado, e temos o grupo dos flavonoides, que é um grupo bem amplo, com diferentes subclasses de pigmentos e que pode ter cores muito variadas, né? Desde tons de vermelho, azuis, roxos, rosas, enfim, são muito variados. E dessas classes é bom destacar que as clorofilas e os carotenoides são pigmentos lipossolúveis e são armazenados dentro de plastídeos, que a gente viu na aula passada de célula vegetal. Então as clorofilas são armazenadas nos cloroplastos, dentro das células, e os carotenoides dentro dos cromoplastos. Relembrando a aula passada, os plastídeos têm estruturas internas de endomembranas, né, com bicamadas lipídicas, formando os tilacoides. E as clorofilas ficam no meio dessa bicamada lipídica. Portanto, tanto as clorofilas quanto os carotenoides são pigmentos lipossolúveis, porque são armazenados dentro dessas membranas internas dos plastídeos. Beleza? Já os flavonoides, por sua vez, são pigmentos hidrossolúveis. Portanto, onde que a gente espera encontrar eles dentro das células? Na organela responsável por armazenamento de água e substâncias hidrossolúveis, que é o vacúolo. Portanto, clorofilas e carotenoides são lipossolúveis, a gente encontra eles em plastídeos, né, dentro das células. Já o grupo dos flavonoides são hidrossolúveis e podem ser encontrados dentro dos vacúolos das células vegetais. Certinho? Então, vamos dando sequência. E os pigmentos, então, a gente vê eles por meio das cores, né? Então, esse comportamento dos pigmentos, dessas moléculas, em relação aos diferentes comprimentos de onda que representam o espectro do visível da luz. Então, a luz nada mais é do que uma onda, né? E os diferentes comprimentos de onda representam diferentes cores, como vocês podem ver nesse gráfico, que demonstra nessa linha branca mais grossa, demonstra qual que é o espectro de ação da fotossíntese. Então percebam que a fotossíntese ela tem um pico aqui de absorção no azul e um pico de absorção aqui no vermelho. Portanto, as plantas fazem fotossíntese não é com todos os comprimentos de onda. A clorofila é capaz de captar principalmente os comprimentos de onda ali do violeta e do azul,
e do vermelho. Então, se ela capta de um lado o azul, do outro o vermelho, o que a gente vê da clorofila com tons de verde amarelados, né, é o que ela reflete, ok? Então é bom ter claro isso. E vocês percebam que os carotenoides já atuam em outras faixas de luz, né? Então cada pigmento vai atuar, vai ter picos de absorção de luz em comprimentos de onda diferentes, portanto vai refletir colorações diferentes para a gente. Agora esse dado aqui, esse gráfico é importante para a gente ver que a clorofila ela é capaz, portanto, de captar apenas comprimentos de onda específicos, né, e não toda a luz visível, né? E do mesmo jeito que o comportamento de cada pigmento, cada molécula de pigmento de cada classe diferente vai ter um comportamento diferente aí dentro desse espectro da luz visível. Então agora vamos começar falando das diferentes classes, começando pela mais importante, que é a clorofila. Tá? Então, as clorofilas, aí essa foto está mostrando para vocês uma imagem de microscopia, né, um tecido chamado parênquima clorofiliano, que é o tecido de preenchimento das folhas, que são órgãos fotossintetizantes. Então, nos órgãos fotossintetizantes, seus tecidos internos, a gente tende a ver dentro das células repletas de cloroplastos. Então, essas bolinhas verdes que vocês estão vendo dentro das células aí são cloroplastos. Quando a gente tinha aula prática presencial no laboratório, a gente fazia lâminas de folhas e conseguia observar isso aí ao microscópio. Então, estou mostrando para vocês uma amostra do que a gente veria lá em laboratório. Tá? E isso aqui também para mostrar que a célula não é toda verde, né? O verde, o pigmento, ele está restrito aos cloroplastos, tá certo? Ou seja, para você extrair o pigmento desses cloroplastos, você precisa pegar um tecido vegetal e macerar, amassar, quebrar essas estruturas celulares todas para liberar a clorofila. Então, tanto a clorofila quanto os carotenoides ficam bem armazenadinhos, protegidinhos dentro dos plastídeos. E esse gráfico aqui mostra o espectro de absorção dos dois principais tipos de clorofila. Então nós temos, quando a gente fala de clorofila, a gente é uma classe mais ampla, né? Tem diferentes tipos de clorofilas. As algas têm um tipo de clorofila especial, e nos vegetais superiores a gente encontra principalmente esses dois tipos, que é a clorofila A e clorofila B. Percebam como que numa mesma folha, dentro dos mesmos plastídeos, a planta tem tanto a clorofila A quanto a clorofila B, e cada vegetal vai ter isso em proporções diferentes. Mas aqui eu queria mostrar para vocês como que os picos de absorção de luz são diferentes da clorofila A, que mostra essa linha verde, e da clorofila B, que mostra essa linha laranja, mostrando como que elas se complementam na captação de luz de comprimentos de onda diferentes. Aqui mostrando para vocês a molécula da clorofila, né, a organização molecular das clorofilas, da clorofila A para a clorofila B. Notem aqui no cantinho que a única diferença é esse grupo metil aqui na clorofila, que é trocado por um grupo aldeído na clorofila B. Essa pequena mudança molecular de radical aqui, você vê que transforma a relação com a luz, né? Faz elas serem capazes de captar diferentes comprimentos de onda, apenas com uma pequena mudança química de radical na sua estrutura molecular, né? E o que vale a pena destacar aqui da molécula da clorofila é que ela tem uma longa cauda, né, de carbono, hidrogênio, oxigênio, e no centro aqui a clorofila tem magnésio, né, que é um micronutriente para a gente. Então, inclusive um micronutriente de grande importância nos processos de absorção de cálcio no nosso organismo. Então, por isso também comer folhas verdes é importante por ser uma fonte de magnésio. Mas a molécula de clorofila em si não é absorvida pelo organismo. Então, do ponto de vista da nossa saúde, em que a clorofila, consumir clorofila contribui? Bem, é um antioxidante natural, então o potencial antioxidante dela deve ser valorizado, e também é uma fonte de magnésio,
beleza? Já para os vegetais, qual que é a função da clorofila? Captação de luz na fase fotoquímica da fotossíntese. Portanto, é uma função para as plantas de nutrição, tá? Para as plantas, a clorofila, então, tem um papel de vida ou morte vital, é nutrição, é produção do seu próprio alimento. E as clorofilas nos alimentos vegetais, é bom a gente destacar que é sempre bom comer alimentos verdes o mais fresco possível, né? Porque a partir do momento da colheita, a molécula de clorofila vai oxidando, e à medida que ela vai oxidando, se degradando, ela vai perdendo a parte do seu potencial antioxidante, né? Então, para aproveitar a clorofila, é bom comer vegetais que tem esse pigmento o mais frescos possível, né? Então, algumas condições, como falta de água, baixa luminosidade ou alta temperatura, promovem a oxidação dos alimentos vegetais. Então, até mesmo para a gente armazenar vegetais ou folhas, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente lava, né, direitinho. Eu geralmente veda e guarda na geladeira para retardar esse processo de oxidação, né? E essa degradação da clorofila não apenas perde as propriedades antioxidantes, como também pode alterar a qualidade dos alimentos vegetais, como sabor, aroma, né? Enfim, e perder o principal dela, que é essa propriedade antioxidante. Então isso funciona da seguinte forma, porque a proteína nos vegetais, a clorofila está associada a proteínas nas membranas internas dos cloroplastos. Portanto, quando passa por processo do calor, as proteínas desnaturam, a clorofila fica desprotegida e a acidez do meio retira o magnésio da clorofila, transformando ela em feofitina. Então a clorofila, nesse processo de degradação, fica amarelada, que é a cor da feofitina. Então o amarelamento de folhas verdes após a colheita é um sinal já de degradação dessa clorofila e que ali você provavelmente já perdeu o potencial antioxidante daquele alimento vegetal. E aqui tem esse suco de clorofila, vocês já devem ter visto por aí, né? Isso é o que? Então, eu coloquei aqui entre aspas o suco de clorofila, porque são sucos verdes, né? Feitos aí a partir de folhas. Mas a gente sabe como é que é, né? Tem muita propaganda, e aí bota um produto novo no mercado, e aí a clorofila como a salvação, 1000 benefícios do suco de clorofila. Então a gente sempre tem que olhar para essas coisas com um olhar crítico, né? E refletir, porque muitos desses sucos de clorofila industrializados, eles são feitos a partir de grama de trigo. Então pega a grama de trigo que produz em grande quantidade, né? Bate aquilo para liberar a clorofila, transforma naqueles cubinhos que vão para o liquidificador e faz esse suco de clorofila. Mas cá para nós, né? Isso é apenas um produto de mercado. A grama de trigo tem suas propriedades ali terapêuticas, nutricionais, mas ela é muito fraca, é quase para ter um suco de capim, né? Então, eu sugiro para vocês, assim, quiser aproveitar o benefício da clorofila, né, é melhor fazer seus próprios sucos verdes, né? Uma dica boa é pegar, por exemplo, 2 folhas verdes escuras, né, que geralmente são ricas em cálcio, ferro, como couve, espinafre, né? 2 ou 1 folha verde clara, que geralmente são mais hidratadas, muitas fibras. A gente pode combinar folhas verdes escuras com folhas verdes claras, com folhas aromáticas para dar um arominho, um gostinho bacana. Para quem gosta de um suco com um pouco mais de substância, pode bater vegetais ali amiláceos, né, como abobrinha, ou outros vegetais, pepino, aí também pode ser batido nesse suco verde, e pode usar aí como um caldo de limão ou de coco, enfim. O suco de clorofila, ou seja, os sucos verdes, qual que é o benefício deles para a saúde? Primeiro, potencial antioxidante. Fazer, bater e beber, para aproveitar esse potencial antioxidante. Se deixar ele parado, vai demorar muito tempo para beber, ele oxida, perde esse potencial. E para além disso,
dependendo dos vegetais que você escolhe para bater no seu suco verde, você também está tendo aí um aporte de fibras, sais minerais, vitaminas, enfim, a composição do suco verde vai variar de acordo aí com também as demandas nutricionais de cada um, e é realmente um alimento muito interessante para começar o dia, por exemplo. Então fica aí a dica para vocês testarem, experimentarem seus próprios sucos verdes. Então, saindo da clorofila agora, entrando na segunda maior classe, aí, uma grande classe aí de pigmentos vegetais, são os carotenoides. Os carotenoides, eles são responsáveis pela cor vermelha, laranja ou amarela, pode ser encontrado em raízes, folhas, flores e até mesmo frutos. Tem dois grandes grupos de carotenoides, os carotenos e as xantofilas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e falar de algumas funções. Mas, em geral, como eu já falei aqui anteriormente, os carotenoides são todos lipossolúveis, portanto, são armazenados nos cloroplastos e também nos cromoplastos. E nos cloroplastos também tem carotenoides, tá? Porque os carotenoides, na fotossíntese, eles também têm uma função de pigmentos acessórios. Ou seja, eles ajudam a prevenir danos no fotossistema, ou seja, nas membranas onde ocorre a fotossíntese. Então, quando há um excesso de radiação de energia luminosa, que a clorofila não dá conta de captar, quando está em excesso, essa energia é dissipada, por meio de carotenoides. Então, eles atuam também nos cloroplastos, mas em outros órgãos que não têm essa coloração verde, que não realizam fotossíntese, eles vão ter outras funções, e vão estar em cromoplastos. Beleza? Aí vamos falar aqui de alguns dos tipos de carotenoides. O mais famoso, o mais importante deles é o beta-caroteno, também conhecido como provitamina A, exatamente porque é necessário consumir beta-caroteno para produzir vitamina A no organismo, que é o retinol. Então a gente precisa de beta-caroteno para produzir vitamina A, e a vitamina A é necessária para a nossa nutrição, especialmente aí tem essa função de manter um bom funcionamento da visão nos animais. Outro carotenoide que tem estado aí em evidência é o licopeno, que é encontrado aí na casca do tomate, das pimentas, do pimentão. O licopeno também é um antioxidante poderoso, muito interessante, um carotenoide está em evidência aí nos últimos tempos, por causa das pesquisas tendo sido feitas com ele. Então, quando os carotenoides são absorvidos pelo nosso organismo, eles ajudam a impedir e reparar os danos às células causados pelos radicais livres. Então, a função dos carotenoides principal é essa aí também, de antioxidantes naturais. Tá? Aí o exemplo uma fonte de beta-caroteno mais conhecida é a cenoura. Aí a molécula do beta-caroteno, um exemplo de um suco de cenoura, aí, como fonte de beta-caroteno. Aqui um exemplo do licopeno, na casca do fruto do pimentão vermelho. E aqui nessa imagem mostra uma lâmina de um corte histológico, da casca do pimentão, mostrando internamente essas bolinhas coloridas de vermelho, alaranjado, são os cromoplastos, contendo licopeno. Beleza? Então vocês percebam que a matriz da célula, ela é incolor, e a coloração, os pigmentos estão armazenados dentro dos plastídeos, nesse caso chamados de cloroplastos. Um padrão muito semelhante ao que a gente viu da clorofila dentro das células, porque são tanto os carotenoides quanto as clorofilas, são pigmentos lipossolúveis, estão dentro de plastídeos. Estou repetindo essas informações para ficar bem fixado aí para vocês, tá? Outro exemplo de carotenoide aí que também está em evidência é a curcumina, que vem dessa espécie chamada cúrcuma longa, que a gente conhece como açafrão da terra. O açafrão da terra é um rizoma, é um caule subterrâneo, que a gente também fazia lâminas dele no laboratório, nas aulas práticas, para ver a curcumina, que é um carotenoide armazenado dentro de células secretoras. Então, nesse caso aqui,
a curcumina não fica armazenada dentro de cromoplastos, mas sim em células especializadas em armazenar a curcumina, que é uma substância lipossolúvel também, e com um excelente potencial antioxidante. Se vocês, em alguns dos artigos que eu passei para vocês analisarem, aí, falam de potenciais aí terapêuticos da curcumina. Outro pigmento da classe dos carotenoides é a bichina e a norbichina. Esses dois pigmentos são encontrados nas sementes do urucum, que é essa planta nativa aqui da nossa flora, né, encontrada desde a Amazônia, Mata Atlântica, no Cerrado, em praticamente todos os biomas. Os povos indígenas espalharam, domesticaram esse vegetal e espalharam por toda a América do Sul e América Central também, né? O urucum, acredita-se que também migrou lá da América Central para a Amazônia e da Amazônia para os outros biomas brasileiros, junto com os povos indígenas. A bichina, ela é o pigmento responsável aí pelo coloral, ou esse corante, que é esse pozinho vermelho extraído da semente do urucum, né, que historicamente também é utilizado pelos povos indígenas nas pinturas corporais. E interessante, né, que essa pintura corporal de urucum, ela tem uma função não apenas de ornamentação ou de sinalização ou em processos rituais tradicionais indígenas, mas também foi estudado que ela tem um potencial de protetor solar, funciona como protetor solar na pele e também como repelente de insetos. Ou seja, tá aí, para quem quiser exemplos aí, de protetor solar natural ou repelente de insetos natural, é só pintar de urucum, né? Resgatar aí na ancestralidade a função indígena desse pigmento natural. Aí nós temos diversas outras fontes de carotenoides aí na alimentação, tem até esse livro aí de Rodrigues, Amaya e etc., que são as fontes brasileiras de carotenoides, está disponível em PDF na internet. Se vocês quiserem aprender mais aí sobre diferentes tipos de carotenoides, espécies onde a gente pode encontrar essas substâncias, né, podem buscar aí na bibliografia especializada. E agora eu vou passar para o grupo dos flavonoides, que é um grupo muito amplo e diverso, né? Então os flavonoides podem ter cores desde rosa, vermelho, laranja, violeta, azul, roxo, lilás, pode ser encontrado em flores, frutos, folhas, né? São compostos polifenólicos e que têm uma diversidade molecular muito grande. Como características, são solúveis em água, ou seja, são hidrossolúveis, e são armazenados nos vacúolos, né? E aí tem uma classe muito grande dentro dos flavonoides, que são as chamadas antocianinas. Então as antocianinas, elas são uma grande classe de pigmentos dentro do grupo dos flavonoides, e as antocianinas já tem muito estudo sobre ela, né? As antocianinas na casca da uva, da jabuticaba, né? Mostrando o potencial antioxidante dela, e pesquisas aí têm indicado que elas podem impedir ou prevenir uma série de doenças, como arteriosclerose, trombose e até alguns tipos de câncer. Aqui embaixo, nessa ilustração, está mostrando a estrutura geral de uma antocianina, e como que variando esses R's, que estão aí, R1, R2, que são os radicais, trocando esses radicais, muda a coloração, muda. E as antocianinas são bem específicas, cada espécie produz seu próprio tipo de antocianina. Por exemplo, a flor da roseira, né, ela rosa vermelha, né, é pigmentada pela clanidina. Já o delphinium, que é uma espécie que tem flores azuis, né, o pigmento dela é a delfinidina, né? Já o pelargonium, que tem um pigmento de cor avermelhada, é uma antocianina chamada pelargonidina. Então, geralmente as antocianinas são classificadas e nomeadas de acordo com as espécies que as contêm, uma vez que elas são bem específicas, né? Aqui já um exemplo de como que a gente vê as antocianinas em um tecido corado, né? Então, nessa foto aqui, na imagem A, a gente vê uma célula que parece que ela está toda colorida de rosa,
né? Isso mostra para a gente que as antocianinas estão dentro dos vacúolos. Os vacúolos ocupam 80, 90, 95% do volume celular. Então, se as antocianinas e os flavonoides são armazenados em vacúolos, quando a gente observa essas células ao microscópio, a gente vê a célula praticamente inteira colorida, tá certo? E quando a gente corta, muito desse pigmento vaza com o rompimento do vacúolo, ao contrário do que acontece lá com os pigmentos lipossolúveis, né? Aqui na foto B mostra um experimento colocando essas mesmas células aí, que são de trapoeraba roxa, colocando essas mesmas células numa solução hipertônica, na qual a água tende a sair da célula, o vacúolo retrai, e aí, portanto, retrai a área aí pigmentada com antocianina. Então é isso que essas duas imagens mostram. Diferença, né, entre pigmentos lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, no caso de uma cenoura que tem beta-caroteno, quando você corta ela, vaza beta-caroteno e sua mão fica tingida de laranja? Não, né? Então, no caso da cenoura, a gente precisa ralar ela ou macerar ela para soltar o pigmento, né, e conseguir pigmentar, por exemplo, nossa mão. No caso de uma folha, você pegar uma couve, você cortar uma couve, sua mão fica verde? Pigmento vaza, clorofila vaza? Não vaza. A gente precisa macerar, quebrar, romper as estruturas internas para liberar a clorofila, ou os carotenoides, no caso da cenoura. No caso de vegetais que são pigmentados por antocianina, é diferente. Às vezes, com um corte, você consegue romper o vacúolo e liberar. Quando você corta uma beterraba, por exemplo, né, que tem beta-laína, que é do grupo dos flavonoides, também é hidrossolúvel, ela vaza do vacúolo e tinge a nossa mão. Mas vamos seguir falando aqui dos outros tipos de outras fontes de antocianinas, aí a berinjela, a casca da uva, da jabuticaba, repolho roxo, o morango, a casca da maçã, a amora, enfim, as antocianinas são muito encontradas aí nessas frutas vermelhas, né, frutas de coloração mais azulada, arroxeada, né, principalmente em suas cascas. Também temos esse grupo aqui de pigmentos chamado antocianinas, que também é da classe dos flavonoides, e é um pigmento de uma coloração que às vezes meio sem graça, né? Passa até despercebido. É uma coloração branca, creme ou amarelo claro, né? Pode ser encontrado aí, por exemplo, na cebola, no alho, na couve-flor, ou seja, em diferentes órgãos vegetais, em caules subterrâneos, em raízes, ou até mesmo em inflorescências, como é o caso da couve-flor, né? E também tem um potencial antioxidante fantástico, né, e muitas propriedades terapêuticas as antocianinas. Aqui, outro exemplo são as beta-laínas, também do grupo aí dos flavonoides, né, é um pigmento solúvel em água, também hidrossolúvel, também acumulado no vacúolo. As beta-laínas a gente encontra nas parentes da beterraba. Beterraba, rabanete também tem beta-laína, né? E é interessante ver que determinados grupos vegetais têm antocianinas e outros grupos de vegetais têm beta-laínas, eles são excludentes. Então, por exemplo, a beterraba tem beta-laína, mas não tem antocianina. Você vai lá na casca da uva, ela tem antocianina, mas não tem beta-laína. Então, grupos vegetais que produzem antocianinas não produzem beta-laínas. Elas são excludentes, mas têm uma função parecida. Beleza? E aí um exemplo do suco de beterraba também, né, como uma fonte aí de beta-laína. E outro pigmento muito interessante que aí já vem de outra classe, que a gente chama de iridoides, né, dos compostos iridoides, é a genipina. A genipina é muito interessante, é um pigmento que vem aí do fruto do genipapo. Então essa foto que está aqui no alto mostra o fruto do genipapo verde, né? Então o fruto do genipapo verde, quando a gente corta, ele internamente é branco, parece que não está pigmentado. Mas à medida que ele vai entrando em contato com o oxigênio do ar, ele vai escurecendo, fica preto, né? Então é um pigmento muito interessante essa genipina, e que é utilizada tradicionalmente pelos povos indígenas também em pintura corporal. Aqui abaixo uma foto do povo Krenak, pintado com a pintura corporal de genipapo, feito com genipapo verde, ralando a polpa
do fruto verde, depois deixa ele oxidando em água e por meio, depois extrai aquela borra para fazer a pintura corporal, uma pintura corporal natural, né? Muito interessante, utilizada aí tradicionalmente também pelos povos indígenas há milhares e milhares de anos, né? Além disso, o jenipapo também é um alimento, né? Essa tinta de jenipapo pode ser usada tanto na pintura corporal quanto também na gastronomia. Agora tem se tornado moda, né? Fazer os pães azuis, né? Tingidos com pigmento de jenipapo, né? O bolo azul dá para fazer também, massas de modo geral, arroz azul, macarrão azul, utilizando pigmento do jenipapo, né? Tem virado moda aí na gastronomia. Então, dando aí alguns exemplos para vocês verem como que vários desses pigmentos os povos tradicionais já conhecem usos e suas propriedades há muito tempo, né, e fazem o uso deles tanto na alimentação quanto para outros fins. E aí a ideia dessa aula de hoje é a gente mostrar um pouco dessa variedade dos pigmentos vegetais, suas funções, tanto na vida das plantas quanto na nossa saúde. E a ideia é convidar todo mundo a colorir nossa alimentação, né? Vamos diversificar aí nossos pratos, né, do dia a dia, largar para lá corantes artificiais que só fazem mal para a saúde, né, e buscar aí toda essa diversidade natural das moléculas de pigmentos que os vegetais têm para nos oferecer, né? Então, comer um prato colorido, entrar em contato com essa diversidade molecular de pigmentos por meio das cores dos vegetais, é garantia de uma boa nutrição e de uma saúde equilibrada, né? E, lógico, privilegiando sempre alimentos frescos em detrimento de alimentos industrializados, né? Então, fica aí um convite a todos, bora colorir nosso prato, e agradeço aí a todo mundo. Por hoje é só, e na semana que vem voltaremos aí com a aula sobre tecidos vegetais. Vamos falar sobre os principais tecidos que compõem o corpo das plantas, quais tecidos são fontes aí de substâncias de interesse nutricional e também de interesse terapêutico, como princípios ativos. E vamos seguindo nesse estudo do corpo das plantas nessa segunda parte da disciplina. Grande abraço aí a todos e um forte areré.